E eu achei, pô, interessante o que o Weber tá falando, será que é isso mesmo? Eu fui pegar o texto para ler, eu falei, nossa, como esse texto aqui se encaixa no momento que a gente vive, até para falar sobre expectativas. Quando alguém tá falando, gente, olha só, 2026 tá vindo aí. E esse papo do discurso antipetista, né, não é novo. Ele já apareceu várias vezes. Será que esse discurso realmente vai levar a gente para algum lugar? Só o antipetismo pelo antipetismo? Será que depositar força em alguns setores faz sentido? Por que as pessoas pensam dessa forma? É falta, é se deixar levar pela emoção, falta de conhecimento, né, falta de, sei lá, de memória. E aí, no dia 3 de agosto de 2012, o Olavo publicou esse texto no Diário do Comércio que é direcionado para a direita. A manchete era: a falsa memória da direita. Ele não está falando da esquerda, está falando da direita, a falsa memória. Dizem que o Brasil é um país sem memória, mas isso não é verdade. O Brasil é um país com falsa memória. Esquecer o passado é uma coisa. Reinventá-lo conforme as ilusões do dia é bem outra. É desta doença que a memória do Brasil padece, e ela é bem mais grave que a amnésia pura e simples. Não estou falando da manipulação esquerdista do passado. Ela existe, mas é só um aspecto parcial da patologia geral a que me refiro. Esta infecta pessoas de todas as orientações ideológicas possíveis e algumas sem orientação ideológica nenhuma. Ela é um simples resultado da algeriza nacional à busca do conhecimento, portanto, a reflexão madura sobre o que quer que seja. Às vezes falta isso, né? Um olhar mais maduro para a situação. Querem um exemplo da falsa visão do passado, que não foi produzida por nenhum esquerdista? O país está cheio de almas conservadoras e cristãs, que ainda idealizam o regime militar, como se ele fosse uma utopia retroativa, a encarnação extinta das suas esperanças. Isso daqui não aconteceu em determinado momento, em 2022? Mais uma vez, um olhar, os militares, como se eles fossem seus grandes salvadores. E o que o Olavo falava? Isso em 2012. É verdade que os militares não roubavam, que eles fizeram o país crescer a base de 15% ao ano, que eles construíram praticamente todas as obras de infraestrutura em que a economia nacional se apoia até hoje, que eles acabaram com as guerrilhas, que no tempo deles a criminalidade era ínfima e que os índices de aprovação do governo permaneceram meio altos, pelo menos até a metade da gestão do Figueiredo, que tudo isso são méritos, ninguém com alguma idoneidade pode negar. Mas também é verdade que, tendo subido ao poder com a ajuda de uma rede enorme de instituições, partidos, grupos conservadores e religiosos, a primeira coisa que eles fizeram foi desmanchar essa rede, cortar as cabeças dos principais líderes políticos conservadores e privar-se de qualquer suporte ideológico na sociedade civil. Os pragmáticos. Fizeram isso porque não eram conservadores de maneira alguma. Eram indivíduos formados na tradição positivista, forte nos meios militares até hoje, que abomina o livre movimento das ideias na sociedade e acredita que o melhor governo possível é uma ditadura tecnocrática, 100% técnico, que é o que estamos apresentando hoje como a sem-direita. Pois foi a ditadura de militares e tecnocratas iluminados, que impuseram ao país por 20 anos, rebaixando a política à rotina servil de carimbar, sem discussão, os decretos governamentais. Suas mais altas realizações foram triunfos típicos de uma tecnocracia. Seus crimes e fracassos, o efeito incontornável do desejo de tudo controlar, de tudo reduzir a um problema tecno-burocrático, onde o debate político é reduzido a miudezas administrativas, e aonde a iniciativa espontânea da sociedade não conta para absolutamente nada. Quando você pega o governo dos governadores democráticos, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, eita, a gente tem que falar do Ratinho Júnior hoje, hein? E da BlackRock, eita, que o Ratinho Júnior tá aprontando de novo. O Tarcísio. Não vê algum debate ideológico acontecendo nesses governos? Ou são essas miudezas administrativas? Se vai ou não vai vender determinada coisa, se vai ou não vai, não sei, aprovar um novo projeto de licenciamento ambiental no Estado? Isso são as miudezas administrativas. Os clamores sociais, não tem espaço para nada. Não mudou nada. Estamos parados no tempo. O texto de Olavo podia mudar a data para hoje, falar que o Olavo está vivo, está se escondendo, publicou hoje e todo mundo ia acreditar. O positivismo nada tem de conservador. É como o marxismo. Uma das duas alas principais do movimento revolucionário. Compartilha com sua irmã inimiga a crença de que cabe à elite governante remoldar a sociedade de alto a baixo, falando em nome do povo para que o povo não possa falar em seu próprio nome. Tal foi, acima de qualquer possibilidade de dúvida, a inspiração que acabou por predominar nos governos militares. Que desse ao movimento de 64 o nome de revolução não foi uma mera coincidência, nem usurpação publicitária de um símbolo esquerdista. Foi um sinal de que, por abaixo da meta nominal de derrubar um governo corrupto e devolver rapidamente o país à normalidade, eles tinham um plano de longo prazo, totalmente ignorados da massa que os aplaudia e até de alguns dos líderes civis, de cuja popularidade se serviram para depois jogá-los fora, né, com a maior sem cerimônia. Bem atual isso, né? A turma tinha, né? Não, olha só, os governadores democráticos estão vindo, né? Eles vão derrubar um governo corrupto, eles vão devolver o Brasil à normalidade, né? No momento atual agora, os três poderes estão muito desequilibrados. Será que vai pular o muro de volta? Os governadores democráticos estão vindo. E o que você percebe, pelo menos uma parte já percebeu, é que eles têm planos de longo prazo. Totalmente ignorados da massa que os aplaudia. E até de alguns dos líderes civis,
cuja popularidade se serviam o Bolsonaro, né? Pra depois jogá-los fora. Valeu, Jair! Envelheceu bem demais esse texto, viu? Rapaz, mas vamos continuar. Todas as organizações civis conservadoras de direita que criaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a maior manifestação popular da história brasileira até então, foram depois extintas, marginalizadas ou reduzidas a um papel decorativo. Isso daqui não foi à toa. Esse movimento, a gente já falou sobre ele nos dossiês históricos, também só foi o que foi, porque em parte também foi bastante inflado pelos setores golpistas, né? Toda aquela turma do IPES, o Estadão, etc, tudo mais. Mas enfim, depois que foram utilizados, porque você não vai colocar 500 mil de pessoas que sabem de todo o plano, né? A turma vai lá achando que realmente tem uma coisa importante. Aí depois a turma escanteou e falou, ó, vai lá, pega a sua viola, bota debaixo do braço, vai embora, para de encher meu saco. Como bons tecnocratas, os militares acreditavam piamente que podiam governar sem sustentação cultural e ideológica na sociedade civil, substituindo-a com vantagem pela pura propaganda oficial. Esta, por sua vez, era esvaziada de toda substância ideológica, reduzida ao triunfalismo econômico e à luta contra o crime. Tem um governo, rapaz, de um governador democrático, e as pessoas falam assim, não, ele é bom gestor, né? Aí você viu o que ele está fazendo no combate ao crime? Como se encaixa bem, né? É o retrato do momento atual de Brasil. Esse Olavo, viu? Rapaz, o cara era quase um profeta. Gramsci no túmulo se revirava, mas de satisfação. Que mimo mais delicioso se podia oferecer aos próceres da Revolução Cultural do que um governo de direita que abdicava de concorrer com eles no campo cujo domínio eles mais ambicionavam. Obrigado, governadores democráticos. Obrigado por abrirem mão da luta ideológica. O PT agradece. Né? Obrigado, antipetistas. Naqueles anos, e não por coincidência, o monopólio do debate ideológico foi transferido à esquerda, que, ao mesmo tempo, ia dominando a mídia, as universidades, o movimento editorial e todas as instituições de cultura sob os olhos complacentes de um governo que, por isso, se gabava de ser pragmático, superior a ideologias. Dinheiro não tem carimbo! Ah, eu adoro essa frase! Acelera! A esquerda, quando caiu do cavalo em 64, teve, ao menos, o mérito de se entregar a um longo processo de autocrítica e até de meia-culpa, de onde emergiu a dupla e concorrente estratégia das guerrilhas e do gramscismo, calculada para usar os guerrilheiros como bois de piranha e abrir caminho para a esquerda pacífica, na qual o governo militar não viu periculosidade alguma, até que ela, por sua vez, o derrubou do cavalo com o escândalo do Rio Centro e a enxurrada de protestos que lhe seguiu. Aqueles que na direita, ou no que resta dela, se apegam ao regime militar como um símbolo aglutinador, em vez de examinar criticamente os erros que o levaram ao fracasso, estão produzindo um falso passado. Não fazem por esperteza, como a esquerda. Porque a esquerda falsifica o passado para favorecer a esquerda. A direita falsifica o passado para se auto-sabotar. Mas por ingenuidade legítima, com base na qual a única coisa que se pode construir é um futuro ilusório. Vamos trazer exemplo do dia de ontem. 2 exemplos para falar dessa direita. A falsa memória da direita. Estou passando no Twitter, eu vi a Ana conversando o seguinte, né? Amigos, hoje conseguimos entender que Bolsonaro estava o tempo todo sozinho em seu governo. Só tinha o povo ao lado dele. E é isso que faz com que o povo fique ao lado dele até agora. Eu sou o Bolsonaro. E essa ideia jamais se acabará. O Marcelo Adeodato responde a Ana dizendo, sabe o que é curioso, Ana? Vê ainda nos dias de hoje, e diante de tantas revelações, um monte, né, e me perdoa a expressão, Zé Bunda, que ainda o chama de frouxo, dizendo que ele devia ou não ter feito no governo dele. A Ana diz, é o povinho que nunca está satisfeito com nada. Não consegue gerir a própria vida e acham que tem condições de dizer como o presidente deveria presidir um país, e nas circunstâncias que foi. Quantas vezes você não escuta um pessoal falando, lá enterrou a Lava Toga, isso, aquilo, outro, e você vê que a pessoa falsifica a história, não entende como foi, não entende que antes mesmo do governo tomar uma posição da Lava Toga, a própria direita, nas redes sociais, se posicionou de forma contrária. Um dos grandes divisores de água foi inclusive um podcast que o Evandro Pontes comenta muito sobre o processo político, o processo legislativo, ao lado do Flávio Moura, que está no senso comum, né, o Flávio Azambujo, o Momole. Depois isso daí cresceu, você acha tweet da época, as pessoas estão nesse podcast. A turma da época do Terça Livre comentou sobre isso também, os perigos. Nas previsões do Evandro Pontes, uma das pessoas que seria levada para sentar na Lava Toga era a Ludmila Lins Grilo, que foi caçada depois, perseguida. Aí as pessoas não lembram ou nem procuram entender como é que se dá a composição de uma comissão, que segue a proporcionalidade, né, das bancadas. E como era essa proporção na época? É só olhar a CPI do Fica em Casa. Ia ser Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolph. O Randolph, inclusive, queria ser o presidente da Lava Toga. O Randolph apoiava a Lava Toga. Será mesmo que ele ia ajudar alguma coisa? Então, assim, a direita brasileira, para dar outro exemplo, falando especificamente de Bolsonaro, para ilustrar o que a Ana estava discutindo aqui com o Marcelo, aqui é a postagem original, falsificação da história. E aqui é a Tsuki tentando colocar, né, algumas ponderações.